Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, mais uma vez, revendo os amigos, conhecendo outros, ouvindo esse coral maravilhoso que fez essa exposição, que ajuda na harmonização desse nosso ambiente, facilitando assim a vida de qualquer palestrante que vem aqui. Por isso que quando as pessoas, os palestrantes, quando aqui aparecem, se sentem à vontade, porque depende muito da harmonia do ambiente aqui. E vocês são responsáveis pela manutenção dessa harmonia, desse ambiente preparado já no início desse dia, sabendo os mentores espirituais da palestra que vem sempre nessas quintas-feiras e nos outros dias, né? Eu gostaria de agradecer muito à diretoria dessa casa, assim como o meu amigo Paulo César, presidente da URI, por ter me feito esse convite. É muito bom estar aqui com vocês. E a palestra de hoje eu intitulei como Vida Pretérita e Futura, baseada neste livro de um psicólogo indiano que estudou 1016 casos de reencarnação. Então, essa nossa palestra, Vida Pretérita e Futuro, baseado nesse livro, em várias outras publicações que falam sobre a imortalidade da alma, a reencarnação e a nossa evolução espiritual. Hoje nós temos muitos livros publicados no Brasil, no exterior, como o do Ian Stevenson, um canadense que ficou muitos anos nos Estados Unidos, Hernando Guimarães Andrade, brasileiro, Décio Andoli Júnior, um médico aqui de Campo Grande, Sérgio Aleixo, José Reis Chaves e tantos outros, né? Mas o Banerjee, ele, nessa coleta de mais de 1.100 crianças que ele estudou e deletou alguns estudos e optou por fazer um arrazoado em cima de 1016 casos de crianças excepcionais, no sentido que ele chamou de ter uma memória extracerebral. Então, memória extracerebral é aquela em que a criança denota conhecimentos que ele não adquiriu naquela encarnação. Então, pessoas que falavam russo, por exemplo, sem nunca ter tido acesso ao linguajar russo. Crianças que tinham conhecimento de determinados locais, descreviam ruas, prédios, né? Rios, em cidades muito distantes, e que ele nunca havia estado naquele local. Mesmo relatavam famílias, avô, tataravô, pai, mãe, filhos, como se diz assim, uma descrição perfeita, e que quando Banerjee conferiu, batia 100% nos relatos dessas crianças. Então ele chamou essas crianças que tinham memória extracerebral, todo aquele conhecimento que adveio de encarnações anteriores àquela. E a memória cerebral, como todos nós sabemos, advém do conhecimento que nós temos na reencarnação atual. E o Banerjee, ele classificou a humanidade em 4 grupos. O primeiro grupo, ele denominou daquelas pessoas que são anti-reencarnacionistas, puro e simples, e que não tem discussão. Eu não acredito e acabou. Um segundo grupo, que ele chamou um grupo de pessoas que alegavam que não acreditavam na reencarnação, porque as religiões que eles professavam eram anti-reencarnacionistas. Um terceiro grupo, que engloba todos nós aqui, são aqueles que acreditam na reencarnação como a lei divina e faz parte da justiça de Deus, porque senão nós ficaríamos, como se diz, não teríamos condição de explicar a justiça e a bondade divina face a tão diferentes diversidades de pessoas,
quer seja no sentido moral, quer seja na compleição física e tantos outros. E o quarto grupo são os que se denominam cientistas, que só acreditam na reencarnação se a ciência provar. Então veja bem, desses quatro grupos, o primeiro grupo, aqueles que simplesmente não acreditam na reencarnação, não há o que discutir. São mais ou menos como os ateus. Para vocês terem uma ideia, do ponto de vista do microcosmo, o ser humano, ele tem um DNA, quem é biólogo sabe disso, de 20 mil a 25 mil genes. E tem em torno de 3 bilhões de nucleotídeos. Além do que, tudo isso faz parte das nossas células. Um ser humano tem por volta de 1 trilhão de células, dispostas de uma maneira um tanto perfeita, em consonância com um pensamento maior que dirige todo esse sistema. Do ponto de vista macroscópico, nós sabemos que vivemos numa galáxia pequena em comparação às outras e que possui 200 a 400 bilhões de estrelas. E cada estrela sendo orbitadas por planetas e planetas por satélites. E além do mais, existem hoje mais ou menos 200 bilhões de galáxias conhecidas, sendo a nossa tida como uma galáxia lateral e pequena. E tudo isso movimentando numa perfeita harmonia. E mesmo assim, há pessoas que não acreditam na existência de Deus. Assim como a comparação que eu faço, aquelas que não acreditam na reencarnação, que faz parte de uma lei divina. Eu li um livro muito interessante, muitos de vocês já conhecem, não é um livro espírita, mas do diretor do projeto Genoma. Ele escreveu um livro intitulado A Linguagem de Deus. E ele alegou que ele, até os 27 anos, ele era um ateu. Mas depois ele vendo a complexidade do DNA do ser humano, ele viu que não tinha jeito dele não se curvar face à existência de uma inteligência suprema, uma causa primeira do universo, Deus. Então, mesmo o estudo é interessante, porque muitas vezes as pessoas que passam a conhecer, né, a minuciosidade da vida, ou essa imensidão que é o universo conhecido, ele deixa de ter aquela ideia fixa que eu não acredito em Deus, ou que eu não acredito na reencarnação. Isso são coisas natural. Qualquer um é só medir, fazer alguma avaliação, não precisa nem ser tão bem acurada, né, que ele passa a acreditar. O segundo grupo, aquelas pessoas que são contra a reencarnação, que se dizem que a religião que professam são anti-reencarnacionistas, a gente tem que entender que no mundo hoje tem 7,6 bilhões de seres reencarnados. 7,6 bilhões. E desses, mais que 5 bilhões acreditam na reencarnação. E no mundo oriental, e no mundo ocidental, em que predomina o catolicismo e as igrejas reformadas, muitas vezes a gente encontra com algumas pessoas católicas e fala, mas a minha religião é anti-reencarnacionista. Eu assisti uma palestra do Divaldo Franco, em que ele diz que a igreja em nenhum momento citou a não reencarnação, exceto no segundo concílio de Constantinopla, que ocorreu no ano 553. Naquela época, o imperador romano do Oriente, de nome Justiniano, que de justo só tinha o nome, né, era casado com uma ex-meretriz de nome Teodora, e que ele, segundo Orígenes, que ele pegava a ideia do Orígenes, as pessoas que eram rei voltariam como reis. Aí tudo bem, né, como imperador. Mas uma pessoa que era meretriz voltaria como meretriz. Então ele convocou um concílio, os bispos, principalmente do Oriente, para que abominassem a ideia reencarnatória. E disse que aqueles que votassem a favor da reencarnação seriam mortos à espada. É um concílio bastante democrático para a época, né? E no final, apenas 5 daqueles bispos se reuniram e
a ideia não reencarnacionista ganhou por 3-2. Mas, segundo o Divaldo, esse concílio não deve ser levado em consideração porque ele não foi universal, foi feito apenas em uma parte do império, né? Mesmo porque quem lê a Bíblia, e todos nós lemos, né, há evidências, há fatos notórios em relação à reencarnação. E, por outro lado, Jesus jamais disse que a reencarnação não existe. Eu vou citar apenas 4 passagens bíblicas para não ocupar muito tempo. A primeira é o cego de nascença. Trouxeram um cego a Jesus e perguntaram a ele: por que ele é cego? Foi ele que errou ou foram os pais dele? Olha, se eles perguntaram, foi ele que errou? Qual a ideia que se tinha na época? É que existia a reencarnação. Que a pessoa não vai errar antes de ter reencarnado, se ele não teve uma outra oportunidade, uma oportunidade anterior. E qual a resposta de Jesus? Não foi ele e nem os pais dele, mas foi para que se manifestasse nele a bondade divina. E qual a conclusão que a gente tira? Deus perdoa? Aí você fala, não. Deus castiga? Não. Mas nós podemos entender o perdão de Deus nos dando tantas chances quantas forem necessárias para a nossa evolução, até chegarmos a espíritos puros, espíritos perfeitos. Então, a interpretação é o seguinte, é que Jesus disse, quem pecou foi o espírito em outra encarnação e veio nessa para se ressarcir daqueles erros, porque não é possível ter pecado antes de ter nascido quem não acredita na reencarnação, né? Uma outra passagem interessante é quando Jesus pergunta aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o filho do homem? Aí tinha uma distinção também. Filho do homem são espíritos puros, que não precisa mais reencarnar. E filho de mulher somos nós, espíritos imperfeitos e que nós precisamos ainda de reencarnar. Precisamos ter a sintonia nossa com a nossa mãe, o nosso pai, a nossa família. Nós temos que passar por essa atração. Então, quem reencarna, se vocês pegarem na questão 167, qual o objetivo da reencarnação? Expiação, progresso da humanidade. Né? Que é um pouco diferente da 132, que é a pergunta, por que a encarnação? Então, uma é a encarnação, outra é a reencarnação. E quando Jesus pergunta a eles, né, o que dizem a respeito do Filho do Homem? E eles respondem o seguinte, interessante, né? Que eles falam, uns dizem que é Elias, outro que é Jeremias, outro que é João o Batista, ou outro profeta. Mas todos esses profetas que eles haviam falado já haviam morrido, desencarnado. Então eles acreditavam na reencarnação. E Jesus pergunta então, e vocês? Que dizem a meu respeito? E Pedro disse, ué, tu és o Filho do Deus vivo, o Messias que esperávamos. Mas aí alguém perguntou, mas Elias não deveria vir antes para preparar o caminho? E Jesus completa, Elias já veio e fizeram dele o que quiseram. E eles entenderam que Jesus estava falando de João o Batista, que é a reencarnação de Elias. Se vocês conversarem com alguns amigos evangélicos, sem crítica, nós espíritos temos essa vantagem. Nós aceitamos todas as religiões. Discordamos de alguns fundamentos, mas ouvimos, aceitamos as ponderações e estamos sempre abertos à conversa. E eu pergunto sempre a eles, mas e Elias? Não desencarnou e depois veio como João Batista? A resposta deles é não. Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Pô, mas Elias, com aquele corpo todo, numa carruagem de fogo, não ia queimar, não? A coisa deve ser meio quente, né? Mas segundo eles, diz que não. Para Deus nada é impossível, ficou lá 600, 700 anos, e depois não reencarnou, porque ele veio com o mesmo corpo. Haja formol para conservar isso aí. Mas tudo bem. Mas não é mais fácil, né? A gente imaginar que o Elias desencarnou, ficou no plano espiritual, e depois ele retorna, como João o Batista, um espírito bastante evoluído,
sem problemas nenhum, não é demérito isso, né? Mas Jesus foi claro, né? Que Elias veio agora como João o Batista na sua reencarnação. Uma outra passagem, a terceira, em Mateus, no capítulo 13º, Jesus disse: não passará esta geração sem tudo o que eu digo se cumpra até chegar o final dos tempos. Então veja bem, aquela geração que estava com Jesus já se foi há muito tempo. E aí vem a pergunta: e nós não chegamos no final dos tempos? Jesus mentiu? Não, Jesus não mentiu. Mas aquela geração já não se foi? Não. Quem é aquela geração? Ninguém arrisca? Fazer pergunta é bom porque eu estou longe, né? Mas somos nós. Né? Aquela geração somos nós que estamos reencarnando ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, e estamos reencarnando com a graça e a bondade divina, né? Porque todos nós somos inadimplentes perante as leis de Deus. Mas são chances, mais chances que nós estamos passando. Em Mateus, no capítulo 24, também está: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Vai chegar um dia que a terra vai se acabar? As pessoas daqui se acabarão? Vai chegar. Mas a terra tem ainda, no mínimo, uma vida de 2 bilhões de anos. Só para se ter uma ideia, a terra hoje tem mais ou menos 4,5, 4,6 bilhões. Mas quem ainda não conseguiu o carro, a casa própria, fique tranquilo. 2 bilhões de anos, né? É bastante tempo. A aposentadoria também dizem que está bravo, mas na outra reencarnação, contando com essa, é possível que todos nós nos safamos dessa. Mas tem muito tempo ainda para a gente viver nessa terra, né? Então, o fim dos tempos que Jesus falava não é o término do nosso orbe, é o quê? A transformação das pessoas que compõem o nosso planeta Terra, saindo do mundo de expiações e provas para adentrar a um mundo de regeneração, onde o bem predomina sobre o mal. E o último, essa já é muito conhecida, né? Aquela conversa de Jesus com Nicodemos, que Nicodemos era um dos 70 juízes, né, da lei, e que Jesus fala para ele que ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Né? Se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. Portanto, não admires que eu te diga que tens que nascer de novo. Falou isso para o Nicodemos. Nicodemos, coitado, não estava entendendo acho que nada pelo jeito, né? Que até perguntou: mas eu vou ter que voltar no útero da minha mãe? Mas muito bem. Algumas religiões falam que quando Jesus falou nascer da água, eles pegam a água e usam no batismo. Então, no batismo joga água na criança, outros joga um pouquinho de azeite, né? Tem uns que jogam até sal, né? Vamos dar uma salgada ali e tal. Mas a água que eles aplicam, segundo algumas crenças religiosas, né, é para apagar a desobediência ou o pecado que foi gerado por Adão e Eva. Olha, Adão e Eva são figuras míticas, né? É uma pleiade de espíritos que veio de outro orbe, porque foi afastado de lá, já que eles eram empecilhos para o progresso daquele orbe, e veio aqui para a Terra para ajudar na evolução daquele povo um tanto primitivo ainda. Mas vejamos, se isso fosse verdadeiro, pessoas que não foram batizadas irem para o limbo, irem para o inferno, é uma injustiça muito grande. Porque você vê, crianças com 1 dia, 2 dias, não conseguiriam ser batizadas. Filhas de esquimós, de índios, pessoas sem religião, qual a responsabilidade que tem essas pessoas? E o que fez a criança para merecer o inferno, porque não teve a oportunidade de receber esse batismo. E muitas vezes a gente se pergunta, por que há crianças que duram tão pouco tempo e há pessoas que duram 100 anos? Há crianças que nascem com o corpo deformado e há pessoas que nascem com um corpo atlético, né? Há pessoas que nascem com a inteligência bloqueada, não conseguem nem andar, e há pessoas geniais, né? Qual o critério usado por Deus para tantas diferenças? E outra coisa interessante,
Se Deus sabia que algumas pessoas falhariam, por que ele as criou? Deus não é onisciente? Qual a definição de onisciência? É que tem toda a sabedoria. Portanto, Deus, quando nos criou, sabia de antemão quem ia para o céu e quem ia para o inferno, se não houvesse a reencarnação. E ele, sabendo disso, por que não criou só as pessoas fadadas ao bem? Por que criou também as pessoas ruins e que ficaram aqui 10 anos, 50, 100 anos, para depois ser castigado eternamente no inferno? Não faz sentido. Não seria um pai, seria um carrasco. Então, por que existem essas diversidades de aptidões? Quer seja diversidades intelectuais, quer seja adversidades ou diversidades morais. Porque nós iniciamos a trajetória simples e ignorantes, a lei de igualdade. Mas com o nosso livre-arbítrio, nós desenvolvemos as nossas aptidões. Um correndo mais rápido, outros mais lento. E por isso que hoje umas pessoas têm um cabedal de conhecimento intelectual e moral muito avançado e outras nem tanto. Foi o aproveitamento das reencarnações. E outra coisa também, nascer da água é tomar um corpo novo e não nos libertar desse pecado de Adão e Eva, né? E nós vejamos, o Divaldo Franco fala numa palestra muito interessante. Ele diz que a crença do nascimento da água surgiu porque o espermatozoide está numa gota gelatinosa. Espermatozoide, quem entende biologia, é a célula menor que tem no corpo humano. E ela encontra uma outra gota gelatinosa onde está o óvulo, que é a maior célula do corpo humano. Mesmo assim, tem décimos de milímetro um óvulo, né? Fecunda, dá o ovo, que sobe a trompa de Falópio, acopla das paredes do útero e se alimenta de água com sais minerais. E aí surge a criatura. Daí 9 meses, uma criança que tem mais de 80% de água. Já viram essa? É muita água, né? E os adultos têm de 60% a 70%. Os idosos têm 40% a 50%. Você vê que à medida que o tempo passa, nós vamos perdendo água, né? Por isso que eu bebo bastante água, para ver se eu mantenho 60% a 70%. Então, nascer da água é compor um novo corpo físico. É renascer. Alguns religiosos citam o Paulo de Tarso. Ele fala que o Paulo de Tarso dizia que a vida era única e depois vem o julgamento. O que vocês acham a respeito do Paulo de Tarso? Ele estava correto? Correto? Estava. A vida é única? A vida é única. Porque a partir do momento que Deus nos criou, nós não morremos jamais. Mas as existências físicas são várias. O nosso corpo morre, voltamos ao plano espiritual, nos preparamos novamente para o mergulho na carne, voltamos no corpo material, desencarnamos e assim por diante. Lembra aquela passagem de Jesus, quando ele disse: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estiveres a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz te mande ao ministro, e o ministro te manda para a prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não pagares até o último ceitil. Muito bem. Quem são os nossos inimigos? Quem é o nosso maior inimigo? A sogra, o cunhado, o vizinho. E aqueles que têm muitos inimigos, fiquem espertos. Porque o que a gente vê nos outros é o reflexo do que nós somos. O nosso maior inimigo, eu assisti no YouTube a palestra do João Atílio. Ele veio quinta-feira passada aqui. Ele disse que os nossos grandes defeitos são o ódio, a falta de fé, o orgulho e o egoísmo. O ódio é essa incapacidade que ainda temos de perdoar. Então, esses são os nossos grandes inimigos. E quando nós chegarmos no plano espiritual, vai ter um tribunal de inquisição que vai nos incriminar? Não. Quem que vai nos mostrar os erros que nós fizemos? A nossa consciência. O juiz é a nossa consciência. E aí verificamos, fazemos uma avaliação de o que fizemos de bem, o que fizemos de mal, nos arrependemos, porque erramos por coisas tão pequenas, por ter muito apego às pessoas, achamos que somos donos, às coisas.
quanto mais nós temos, mais queremos. E aí nós verificamos do outro lado que nada disso resolveu. Faltou em nós aquele grande sentimento de amor. E aí a nossa consciência, o nosso juiz, vai fazer com que encaminhemos ao ministro, aquele departamento da reencarnação. Olha o departamento de reencarnação, olha a nossa ficha. E duro que lá você não pode cortar fila, né? Tem que esperar chegar a nossa hora. E aí nós voltamos na prisão. Qual prisão? Qual a prisão que nós somos encaminhados? A esse corpo físico. E nós vamos ficar nesse corpo físico até pagarmos o último ceitil. Ou seja, vamos continuar reencarnando até chegarmos a espíritos puros, ressarcindo de todos os nossos equívocos, para que flua aquela centelha divina que para dentro de cada um de nós. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas ações, glorifique a vosso Pai que está nos céus. Foi isso que disse Jesus, né? Agora, voltando àqueles grupos que eu disse no início, nós estamos em qual grupo agora? Vamos ver se vocês estão ligados. No terceiro. O terceiro grupo é aquele grupo que acredita na reencarnação. Somos todos nós, né? Que acreditamos na reencarnação, pois compreendemos que sem a reencarnação, a justiça divina não se explica, né? Então, nós temos que estar atentos à nossa doutrina, não que ela seja melhor que as outras, porque a doutrina melhor é aquela que vai ao encontro das convicções de cada uma das pessoas. Mas para nós, a doutrina espírita resolve os nossos problemas. Por quê? Porque explica que nós viemos do plano espiritual, estamos aqui na Terra estagiando e passamos por adversidades, não como punição, mas experiências para o nosso crescimento. E quanto mais o bem façamos, melhor se torna a nossa vida, né? Então, se vocês, tem o grupo aí de estudo aí do Oeste, né? É interessante quando fala sobre a reencarnação, sobre a evolução do espírito. No Livro dos Espíritos, tem da questão 100 até a 113, a escala espírita, né? Dividida em 3 ordens. Então começa lá com espíritos imperfeitos, depois bons espíritos e depois espíritos puros. Dividido isso em 10 classes. Algum de vocês tem dúvida se não é um espírito imperfeito? Ou já se julga um bom espírito? Que parte do pressuposto que espírito puro não tem aqui, né? Que é aquele que já não tem mais necessidade de reencarnar. Mas uma dica interessante: se vocês não sentem ciúmes, não sentem raiva quando são ofendidos, né? Não têm apego às coisas materiais, né? São humildes, são altruístas, sabem dividir. Então, aí vocês já estão na escala de bons espíritos. Caso contrário, estão com uma maioria. Espíritos imperfeitos ainda, que sofrem uma influência muito grande do meio exterior. A partir do momento que nosso interior passa a ditar as normas, nós estamos num progresso já como bons espíritos. Enquanto sentimos muita influência do meio externo, nós ainda somos espíritos imperfeitos. E o quarto grupo são os cientistas, aqueles que acreditam na reencarnação se a ciência provar. Então o Banerjee, como eu disse, ele elaborou 1016 casos, mostrando a impossibilidade do conhecimento dessas crianças serem da vivência atual. E tem vários outros livros, né? Como eu disse, Ian Stevenson, Hernani Guimarães Andrade, o Décio Andoli Júnior, o Sérgio Fernandes Aleixo, que fala encarnação, lei da Bíblia, lei do Evangelho, lei de Deus, e o José Reis Chaves, que fala a reencarnação segundo a Bíblia, segundo a ciência. Então a ciência tem provado, sim, que a reencarnação é um fato, não é uma hipótese, né? A literatura é farta em mostrar isso aí. Então, com a reencarnação, nós justificamos a bondade e a justiça divina. Então, por que Deus é bom, então? Então, Deus é bom porque Ele nos dá tantas chances quantas forem necessárias para o nosso progresso. E por que Ele é justo? Então, Ele é justo porque Ele não perdoa os nossos erros como
muitas religiões acham. Ele nos dá o caminho, mas nós temos que fazer a nossa caminhada, né? A cada um segundo as suas obras, né? Nós não seremos salvos. Na Bíblia está essa palavra salvo também, né? A Bíblia é um livro interessante. Quem lê, vocês vão ver que está escrito lá, não está escrito assim, o inferno. Está escrito Hades, né? Onde eles queimavam cadáveres. Sabe quantas vezes aparece a palavra purgatório na Bíblia? Alguém arrisca? Nenhuma. Nenhuma. Né? Agora o céu sim. Mas o céu, está escrito lá, que Jesus disse, o reino de Deus, o reino dos céus. Ele falou, não vem assim como uma experiência visível, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então nós não somos salvos por causa da nossa religião. A religião apenas mostra o caminho que nós devemos trilhar, mas a caminhada é nossa, né? E a fé? Nós somos salvos pela fé? Sim ou não? Olha, a fé sem obras é nula, já dizia o apóstolo Tiago. Somos salvos simplesmente pelo arrependimento? Não, só arrependimento não resolve. O arrependimento é o início da nossa caminhada, é o reconhecimento que erramos e temos a vontade de nos ressarcir daqueles erros. Mas no livro O Céu e o Inferno, que é um livro fantástico, embora nem todos leiam, né? Mas é um livro fantástico. Ele fala que o arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para que apaguemos os vestígios de nossas faltas. E toda vez que sofremos é porque ainda há indícios das faltas que nós cometemos. E o caminho qual é? Fazer o bem. Fazendo o bem, como disse Paulo, né? Paulo não, Pedro, né? Que o amor, a caridade cobre a multidão de pecados. Portanto, a proposta da doutrina espírita é que aproveitemos o máximo essa reencarnação, já que o objetivo da reencarnação é o melhoramento do ser humano. E nós estamos aqui por merecimento, porque se não tivéssemos, não estaríamos aqui agora, né? É merecimento a reencarnação. E nós devemos também nos ater, muitas vezes a gente reclama, né? Ah, mas eu sofro tanto, né? E até falo, bem feito, você sofre porque você quer. Por que não faz diferente? Faça melhor. A questão 258 do Livro dos Espíritos fala que nós é que escolhemos o gênero das provas que temos que passar. Assim como escolhemos a família que conosco convive. Assim como a vizinhança e todos aqueles que estão ao nosso derredor. Nada disso vem por acaso. Tudo foi escolhido de uma maneira minuciosa. Por isso que nós temos que, como espíritas, sermos felizes. Pedindo para reencarnar, Deus deu essa opção para nós. Escolhemos o pai, a mãe e os irmãos, Deus deu essa condição para nós. Escolhemos até a vizinhança, né? Escolhemos a esposa e depois reclamamos, minha esposa, ninguém merece aquilo. Você já viu essa? Tem até uma piada interessante, que diz que a pessoa desencarna e chega aquela fila, né? E São Pedro olhando para um, olhando para o outro. Bom, hoje eu não vou fazer muita pergunta não, porque a fila está muito grande, está morrendo muita gente. Casado ou solteiro? Solteiro. Vai para o inferno então. Porque não passou pelas agruras do casamento. Casado, vai para o céu, porque você já foi lapidado lá no plano espiritual, lá no plano material. Aí chega um esperto, sempre tem um esperto, né? Casado 2 vezes, inferno, porque burrice se cura lá embaixo. Então vocês veem como que é a história, né? A gente escolhe a esposa e depois reclama, né? Escolhe os filhos nos escolhem. Depois acha que ninguém merece uma família daquela. Merecemos. Até aquele cunhadão, está até conversando com o Sérgio aqui, né, Sérgio? Todo mundo tem aquele cunhadão espaçoso, né? Aquele vizinho, que é uma festa, né? Todos nós temos. E a gente fala, mas eu não mereço uma coisa daquela. Merece. E aquilo lá é um instrumento que Deus colocou à nossa frente para trabalhar o quê? A nossa tolerância, a nossa paciência, né? Para que nós desenvolvemos o amor perante aquelas pessoas. Porque gostar de quem gosta da gente é fácil. Eu quero ver gostar daqueles caras chatos, porque tem cara que, como diz outro, ninguém merece, mas se está perto da gente é porque nós merecemos, né?
Então, nós como espíritos, devemos agradecer mais esta oportunidade, as pessoas que conosco convivem, né? Tudo isso é obra divina e a escolha foi feita por nós. Vocês conferem lá na questão 258. Vamos então fazer a nossa parte, né? Nos esforçar um pouquinho mais, indo lapidando esses nossos defeitos, para que comece a aparecer as virtudes, como disse Jesus, que brilhe a vossa luz, né? Tendo mais tolerância, mais paciência, sabendo perdoar. Nós temos uma dificuldade tremenda, né? Às vezes nós atendemos algumas entidades no nosso curso de orientação e estudo mediúnico. Eu e o Sérgio aí, nós estamos lá há bastante tempo, né, Sérgio? E às vezes é alguma entidade que fala, eu estou perseguindo fulano e vou perseguir a vida inteira. Aí você pergunta para ele, mas por que você persegue ele? Ele é tão importante assim? Não vale nada. Mas está estranho, você aparentemente é um cara inteligente. Sou muito inteligente mesmo. Porque tem espírito que ele, né? É igual palestrante espírita, né? Quando a gente vai reencarnar, o pessoal olha, vê que a gente não presta para nada e ainda meio metido, fala, vai ser palestrante espírita. Aí pinta nós aqui falando, né? E aí, você pergunta para ele, mas se você é inteligente, você se julga essa bola toda, por que você está perseguindo uma pessoa que não vale nada? Aí o cara começa a pensar, mas isso vale para nós também. Às vezes eu converso com alguns colegas, e eu chego, sou professor na agronomia em Ilha Solteira, e a gente vê aquelas brigas, né, que existem nos departamentos da vida, e a pessoa fala, olha rapaz, todo dia quando eu chego cedo eu imagino, eu vou encontrar o fulano e tal, e encontro com o cara. Mas você gosta de quantas pessoas aqui? Eu gosto de todos, menos de um fulano. Ah, tudo bem, menos daquele. Quanto tempo você gasta pensando naquelas pessoas que você gosta? E o cara, quanto tempo você gasta pensando naquela pessoa que você não gosta? Ah, o tempo inteiro. Vocês não acham que é uma burrice imensa pensar numa pessoa que a gente não gosta? Pensa numa pessoa boa, a pessoa que vai trazer benefício aos amigos, à humanidade. E depois a gente desencarna, fala que nesse colega que nos disse, eu fico no pé dele porque ele não vale nada e eu estou no pé dele o tempo inteiro. Fala, não, eu vou te dar uma dica para você ficar no pé de uma pessoa. Aí sim, você vai ficar bom. Eu duvido que você vai pegar no pé desse cara. Aí o cara fica meio ansioso, né? Ah, é? Mas você vai prometer, você vai sair desse traço, mas você vai pegar um cara bom. Aí eu vou dar importância para você. Quem é esse cara? Jesus. Jesus, o nosso modelo, o nosso guia. Ele veio aqui exatamente, não para nos salvar, mas para trazer ensinamentos, para que se a gente seguindo esses ensinamentos, obviamente a nossa vida será outra, né? Então vamos, como eu disse, preparar mais os nossos sentimentos, olhar mais as pessoas como irmãos, como pessoas carentes como nós. Sempre quando lembramos em alguém que a gente não tem tanta afinidade, vamos rezar um Pai Nosso, não para que ele melhore, porque a gente quer que as pessoas melhorem, mas a gente tem que rezar um Pai Nosso para quem? Para nós, para que nós mudemos as nossas atitudes, as nossas maneiras de pensar, e ver no outro, não uma pessoa complicada, mas ver no outro um filho de Deus, num processo evolutivo, a caminho da perfeição, como todos nós, né? Então assim, nós estaremos mudando esses nossos pensamentos, construindo o caminho para a nossa felicidade e o alicerce para a nossa próxima encarnação. E quando chegarmos novamente aqui, quem sabe a gente já não encontra um mundo de regeneração. Que já dizem que há o sinal do final dos tempos, né? Vamos torcer para que a coisa ocorra mesmo, mas isso não é de um dia para o outro, né? É gradativo. Para que a gente possa, então, retornando a esse planeta, desfrutar daquelas vida em plenitude, né? Não desses sofrimentos que a gente ainda vê, tantas mazelas, tantas maldades, tantas adversidades. Não, mas que isso fique na nossa lembrança como existências que passou já há séculos, talvez há milênios, né? Para vivenciarmos, então, a vida em sua plenitude, que é o sonho de cada um de nós aqui nessa casa e externo a ela. Então, confiemos em Deus, que Deus nos abençoe e muito obrigado a todos.